E aí, galera, beleza? Antes da gente resolver a letra B daquela questão 9, eu gostaria de trazer uma ideia para vocês para ficar mais fácil, para vocês visualizarem o que seria o produto vetorial. Basicamente, o produto vetorial ele vai dizer para a gente o quanto de área esses dois vetores U e V eles vão varrer. Quanto maior for essa área que eles conseguirem varrer, maior será o produto vetorial. Por exemplo, imagina aqui, ó, vetor U e o vetor V, formando um ângulo θ entre si. O vetor U vetorial V, ele vai ficar perpendicular ou ortogonal tanto a U quanto a V. Vai ficar assim, perpendicular ao plano. Imagine que aqui a gente tem um plano, isso aqui é um plano. Ele vai ficar perpendicular, ó, um pezinho assim, ó, aqui na ponta, em relação a esse plano, certo? Se a gente pegar um vetor U e dividir por 2, dividindo esse vetor por 2, a gente vai ter aqui desse lado, você consegue ver, uma área que é a metade dessa área do primeiro paralelogramo. Então, o produto vetorial também, ele vai diminuir. E a gente vai identificar isso pelo vetor que o representa. Tá vendo que esse vetorzinho aqui, ó, ele é menor do que esse outro vetor? Exatamente por isso, porque a gente tem vetores menores. Eles estão tendo um produto vetorial, eles estão varrendo uma área menor. Agora, gente, perceba o seguinte. A gente vai aprender a calcular a área de um paralelogramo. E para isso, eu quero que vocês imaginem comigo que o paralelogramo, ele basicamente é um retângulo que foi movimentado ou puxado para o lado. Olha esse pedaço que eu vou cortar aqui agora. Vocês estão vendo esse pedaço? Ele veio exatamente daqui, ó. Esse pedaço que inicialmente estava aqui, desse ladinho aqui, ele veio exatamente daqui. Eles cortaram e colocaram ele para lá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer ele para o lugar de novo, para a gente visualizar a área de um retângulo. Olha que bonito isso aqui. Vocês estão vendo? Claro, não está exatamente igual, está aproximado, mas só para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque a área do paralelogramo em si, a gente não sabe calcular. Mas eu sei calcular a área de um retângulo. Para calcular a área do retângulo, eu preciso saber da altura desse retângulo e preciso saber da base. A área de um retângulo é igual ao quê? A base vezes a altura H. Agora a gente precisa calcular essa altura, porque a questão não vai nos dar essa altura, né? Então a gente precisa calcular essa altura. Olha para esse triângulo aqui, ó. Tá vendo esse triângulo aqui? A altura, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é o A, é igual ao seno de θ. Se você passar o A multiplicando ou multiplicar dos dois lados por A, você vai ver que o H, ou a altura, é o A vezes o seno de θ. A gente vai guardar essa relação aqui para a gente usar aqui em cima. Aqui agora a gente tem o B vezes o H. Qual é o H? É o A seno de θ. Como a gente disse no começo, que a área desse retângulo vermelho é numericamente igual à área do paralelogramo, logo, a gente pode escrever o seguinte, que a área do retângulo é igual à área do paralelogramo, que é igual a B vezes o A vezes o seno de θ. E por que a gente fez isso tudo? Porque o produto vetorial, ele pode ser calculado também usando essa ideia da área do paralelogramo. Vamos olhar aqui para cima para você ver. A gente pode pegar a distância desse vetor U, que é basicamente o módulo do vetor U, vezes o módulo do vetor V, que é a distância do vetor V, a distância que ele tem, vezes o seno de θ. Nós não falamos que o produto vetorial ele era numericamente igual à área? Então, o vetor U vetorial V é o que? A área
do paralelogramo. Assim a gente consegue demonstrar essa fórmula muito importante que a gente vai usar. A área do paralelogramo é a base vezes a altura, não, base vezes o Azinho vezes o seno desse θ. Olha aqui, ó, vetor U, né, é o módulo do vetor U vezes o módulo do vetor V vezes o seno de θ.